E o presidente Lula citou o caso Master ao defender a PEC da Segurança Pública após reunião com ministros e outras autoridades. Acho que foi a primeira vez que ele cita diretamente, hein? O petista elogiou as investigações recentes da Polícia Federal e lembrou a Operação Carbono Oculto, que apura fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar no andar de cima da corrupção e do crime organizado nesse país como agora. Depois da situação do Banco Central com o Banco Master, eu quero falar ao meu delegado da Polícia Federal, ao procurador-geral desse país, falei ao presidente da Suprema Corte, estou falando ao ministro, ao advogado-geral da União, que eu não convidei para a reunião porque achava que estava de férias. Mas hoje nós fizemos uma reunião para dizer o seguinte: nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado. Vou começar com a Basília, que é ela que trouxe no nosso site essa decisão do Toffoli de ampliar o prazo das investigações. Basília, ele está atendendo a um pedido da PF, mas como que o ministro se convenceu de ampliar esse prazo e o que ele está tentando com isso? Olha, é muito material, Raquel. Já tinham achados, né, das operações anteriores, não somente essa da Compliance Zero, né, na fase 1, no fim do ano passado, como tem outras operações que já tinham acontecido lá em São Paulo, em que a polícia pegou muita informação sobre o Banco Master. A gente teve acesso a um despacho do ministro Dias Toffoli do dia 6 deste mês, que só foi tornado público nesta semana, junto com esse monte de mandados de busca e apreensão que foram executados nesta semana. Também teve ali no meio um despacho que trata das quebras de sigilo bancário e fiscal dos alvos do Master. Como é um punhado de recortes, né? Esta decisão vem as palavras do ministro, vem palavras da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria de São Paulo e também da Polícia Federal. A gente leu, são 20 páginas esse despacho específico e há ali a decisão do Toffoli aceitando o pedido da PGR e decretando como imprescindíveis as quebras de sigilo bancário e fiscal dos alvos do caso do Banco Master. Nos trechos da investigação, tem vários nomes citados, como do Daniel Vorcaro, de seus familiares, de pessoas e empresas que são tidas como laranjas desse esquema. Não tem textualmente uma frase falando, vou quebrar o sigilo do Daniel Vorcaro. Mas aí eu fui a uma fonte da investigação e também a uma fonte da defesa de Daniel Vorcaro e confirmei que entre as quebras de sigilo bancário e fiscal está os sigilos do próprio dono do Banco Master. E aqui, por uma lógica, a gente entende que seus familiares e todas as pessoas ali citadas neste despacho também estão alcançadas. Mas como aqui a gente realmente dá o fato como ele é, a gente tem a decisão e as dúvidas foram tiradas com fontes dos dois lados para a gente poder realmente divulgar essa informação. Isso eleva muito o patamar da operação da Compliance Zero. Agora eles vão ter acesso aos dados sigilosos, bancários e fiscais do dono do Banco Master. Isso mexe com volumes altíssimos de dinheiro. Por vezes a gente fala aqui que Daniel Vorcaro é um bilionário, acostumado com hábitos luxuosos. Nada disso fez ser preso ou estar hoje no foco desta investigação. O seu exibicionismo pode ter chamado a atenção, mas não é por isso que ele está sendo investigado, e sim por denúncia que virou investigação sobre fraude na gestão, sobre organização criminosa, sobre o mau uso desses dinheiros, né? Desse dinheiro que vinha de investidores e poderiam estar fazendo parte de um grande esquema de fraude no sistema bancário
Judiciário brasileiro. Eu estou aqui com alguns trechos dessa decisão que chamam atenção para outras novidades que a gente ainda não sabia do caso Master. O ministro Dias Toffoli diz nesse despacho que, enquanto não for delimitada a real participação da autoridade com foro de prerrogativa no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o caso está lá no STF e não mais na instância inferior, as medidas investigativas sejam conduzidas de forma a evitar futuras alegações de nulidade. Então, ele está dizendo que o caso está no STF para que estes atos, as chamadas diligências, não sejam anuladas. Então, ele inverte também aqui o discurso, porque quantas vezes a gente escuta até especialistas interessados neste caso dizendo, olha, o Toffoli está ampliando as chances de nulidade do caso. Agora ele fala, olha, a Procuradoria-Geral da República fez muito bem em sugerir que o caso viesse para cá, para o Supremo Tribunal Federal, diante desse volume expressivo de achados, de nomes e de dinheiro que pode ter sido utilizado neste esquema, para que a gente decida aqui no STF. Enquanto não tiver bem detalhada a participação deste parlamentar, que foi o que justificou a ida do caso para o STF, vai continuar por lá mesmo. Então, essa é uma das decisões mais novas do Toffoli, o que mostra que ele não está alheio às críticas, ele só está ignorando mesmo. Ele sabe que está todo mundo, de vários lados, achando um erro esse caso estar no STF, mas ele reitera que tem que ficar aqui mesmo. Em outro momento, ele diz que verifica-se que o caso não se restringe à Operação Compliance Zero, ou seja, ele afirma que estes achados são tão volumosos, levando em consideração que estava em curso lá na 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo e tudo que chegou para ele do Ministério Público, que há outros desdobramentos, outros capítulos dessa história que não fica ali restrito a Compliance Zero, que é a investigação sobre o BRB e o Banco Master. Por fim, Raquel, ele ressalta também que demonstra-se também, dessa perspectiva, o acerto do Procurador-Geral da República em requerer a remessa do feito ao STF, ressaltando, como acima referido, um contexto de aparente aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização. Como um ponto final, ele está dizendo, em outras palavras, eu não estou investigando só o Banco Master, eu estou investigando aqui uma fraude que poderia ter causado um erro ou um problema sistêmico no sistema financeiro brasileiro. Então, com repercussões mesmo inimagináveis, e a gente vai estar aqui, claro, no fronte da notícia para dar estas informações. Muito interessante esse ponto que você levantou do ministro estar frisando a competência do Supremo, porque o que faz os especialistas questionarem é que nenhum dos envolvidos, Vorcaro, o Daniel Vorcaro, que é o banqueiro, o Mansur, que é o dono da REAG, o Zettel, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, que é o cunhado do Vorcaro, nenhum deles tem direito a foro privilegiado. O único personagem que aparece é esse deputado, que aparece fazendo a transação imobiliária com o Vorcaro, transação essa que ainda não apareceu sendo exatamente ligada à investigação, né? É uma transação imobiliária de um imóvel na Bahia. César, eu queria que você se debruçasse sobre uma outra informação que a gente trouxe, o nosso José Matheus colocou, que é sobre esse mal-estar que surgiu hoje, né? Mais um. Entre o ministro e a Polícia Federal, que foi essa questão do chamado cronograma. Na verdade, o que o ministro fez foi apertar os prazos para os interrogatórios, né? Falou, não, vocês vão ter que fazer tudo aqui com um intervalo de 2 dias, se eu entendi direito, foi mais ou menos isso. E a PF falou, não, assim, não dá para fazer, então melhor cancelar, vamos deixar para depois. Você conseguiu entender direito o que aconteceu? Então, o que Dias Toffoli diz quando ele determina esse encurtamento dos dias, ele diz que o próprio Supremo Tribunal Federal, onde parte desses depoimentos vai ser tomado, ele não vai ter salas suficientes para fazer os depoimentos durante 6 dias, tem menos servidores agora no recesso judicial do que depois, quando
enfim, o Supremo Tribunal Federal voltar a trabalhar de forma integral e que, portanto, seria necessário fazer esses ajustes para que esses 6 dias virassem 2. Novamente uma medida determinada pelo ministro Dias Toffoli, que tem sido muito questionada dentro da Polícia Federal, e foram 2, na verdade, de ontem para hoje. Essa e aquela questão dos peritos também, porque quando o ministro Dias Toffoli determina e diz quais são os 4 peritos da Polícia Federal que devem fazer a extração e a análise inicial dos dados sobre os materiais apreendidos na operação contra o Banco Master nessa semana, ele que coloca o nome desses peritos. Não são necessariamente os nomes dos peritos que já estão participando das investigações pela Polícia Federal do caso Master, e não foi a Polícia Federal que indicou esses peritos. Portanto, foram 2 decisões num prazo muito curto, de menos de 24 horas, do ministro Dias Toffoli, que causam novamente uma reação muito negativa dentro da Polícia Federal, novamente como se fossem decisões que estariam restringindo a atividade da autoridade policial nesse caso. O sinal positivo disso tudo, pelo menos, vem com essa decisão de prorrogar a investigação. Isso já era algo dado. Essa semana mesmo, entrevistando o diretor-geral da Polícia Federal aqui na programação do SBT News, a gente perguntou sobre esse assunto, porque o prazo se encerrava anteontem, e ele já dizia que, enfim, apesar de não olhar esse inquérito com lupa, não é a função dele, de Andrei Rodrigues, ele dizia que era natural a prorrogação por mais e mais prazos dessa investigação. Então, num mar de notícias ruins desses últimos dias, nessa relação entre Toffoli e a Polícia Federal, pelo menos essa da prorrogação pode ser comemorada ali entre os investigadores. Não, e se eu entendi direito, César, o ministro Toffoli disse que não vai ter salas suficientes para fazer os depoimentos em 6 dias, precisava ser em 2 dias, porque os depoimentos têm que ser colhidos dentro do Supremo, é isso? Porque toda a investigação tem que ser feita lá dentro e não na Polícia Federal? As decisões mais recentes do Toffoli relacionadas aos depoimentos e a própria investigação do Banco Master têm colocado ele com uma supervisão bem forte ali, digamos assim, nesse inquérito, diferente de todos esses outros inquéritos importantes e grandes mais recentes que a gente tem acompanhado. Então, uma das decisões é que os depoimentos sejam colhidos no Supremo Tribunal Federal, como aconteceu com os depoimentos anteriores e a acariação no fim de dezembro do ano passado, envolvendo pessoas do Banco Master e do Banco Central, do Banco Master e do Banco de Brasília, o BRB. Então, nesse caso, o procedimento é o mesmo, e, portanto, por isso que ele tem justificado essa decisão de encurtar esse número de dias para os depoimentos. É uma proximidade, muito grande entre o julgador e a investigação em si. Ranier, queria jogar o seu olhar agora para a fala do presidente Lula. Se não me engano, eu posso estar equivocada, se eu estiver equivocada, vocês me corrijam. Acho que é a primeira vez que ele fala do caso. O ministro Fernando Haddad já tinha falado algumas vezes, porque lá no começo, Gabriel Galípolo, o Banco Central, foi muito atacado. Nesse caso, estava muito sozinho na defesa da instituição. E agora, Andrei Rodrigues também, até os dois fazerem aquela foto conjunta. O presidente Lula entra, faz uma fala ali, ao falar da luta contra o crime, entra meio de lado, Mas entra, finalmente faz uma fala. O que você achou desse posicionamento político do Lula? Eu estou contigo, Raquel. Também não tenho memória de uma fala pública do presidente detalhada sobre esse caso Master, que já desde o final do ano passado ele vem dominando o noticiário político e o noticiário de investigações, mais especificamente. Ele ontem, a gente noticiou aqui, ele fez aquela grande reunião também para tratar oficialmente, formalmente, de medidas para combate ao crime, contra o crime organizado, mas reuniu ali todas as autoridades envolvidas no caso Master, todas as principais autoridades, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
ele está chefiando o STF interinamente, no recesso, né, na folga do presidente Edson Fachin, e participou dessa reunião a portas fechadas. E foi até curioso porque teve um conflito de versões sobre o que foi tratado lá dentro, se o Master foi objeto ou não foi. Uma hora falaram que não era, depois o novo ministro da Justiça falou que talvez tenha sido, e foi desmentido ali pela SECOM, enfim. O fato é que estavam todos lá reunidos com o presidente Lula para tratar desse tema, que o governo busca também ganhar pontos políticos, pontos eleitorais em cima disso, principalmente em cima da operação, da realização anterior da operação contra o crime organizado, contra o PCC, contra as estruturas financeiras do crime organizado. Nesse caso do Banco Master, a gente também discute aqui diariamente, é um caso com potencial de abalo ali na estrutura política muito grande. Tanto é que envolve esse tipo de pressão muito grande aí sobre esses órgãos que estão na linha de frente operacional e investigativa. O Banco Central, que já vem sofrendo várias pressões aí, depois de ter determinado a liquidação do Banco Master, e a Polícia Federal, que está nessa linha de atrito aí com o ministro relator, o Dias Toffoli. Então, é um assunto que ele é central aí na questão política e na cabeça das autoridades e necessariamente, naturalmente, não poderia estar de fora da cabeça do presidente da República. Então, a primeira manifestação breve ali, né, num contexto mais geral, mas é um assunto que necessariamente vai estar na cabeça e nos discursos ali, não só do presidente da República, como de todas as outras autoridades nesse ano, Raquel.